É fato que o Fluminense, assim, mesmo para um primeiro jogo, né, a gente tem que destacar isso, tem que relevar isso. É apenas o primeiro jogo de temporada, os jogadores vêm numa sequência de pré-temporada que é muitas vezes puxada, fisicamente falando. Então, sempre rola aquela questão de o time está um pouco preso ainda, né, não está solto, não está entrosado. E tudo isso pode ser verdade, tudo isso pode fazer parte do contexto. Mas, assim, mesmo dentro desse universo, acho que não dá para a gente deixar passar impune uma atuação muito fraca, assim, muito abaixo do que eu já não, como eu disse, eu não tinha muita expectativa. Eu já, sei lá, né, intimamente aqui na minha cabeça eu pensava que ia ser um jogo complicado, eu pensava que ia ser um jogo mais difícil, por ser o primeiro jogo, por ser estreia, sempre tem aquele negócio. Então, assim, minha expectativa não estava lá no alto. Mas ainda assim foi muito abaixo do que eu esperava, e tenho certeza que muito abaixo do que vocês esperavam também, porque foi um time confuso. Né? O primeiro tempo, então, foi horrível, né? Com a formação de 3 zagueiros, que eu também, aliás, eu até parei para pensar hoje, antes do jogo, até que eu acertei. Assim, desde o início, eu achava que, pelas características dos jogadores que o Fluminense foi contratando, o Abel ia acabar optando pelo esquema com 3 zagueiros. E não deu outra. Né? Foi a base da escalação que eu informei lá antes do jogo, depois do jogo treino contra o Magenhense, mudou ali 2 jogadores, assim, uma das mudanças eu não consigo entender, né? Que foi a entrada do Samuel Xavier como titular no lugar do Peneda, que vinha treinando como titular, chegou a treinar como titular. Não sei se pela questão do desgaste muscular, talvez, não sei, mas assim, o Peneda entrou e melhorou muito, né? Melhorou muito, mas melhorou a lateral direita. E se ele tivesse jogado na lateral esquerda, teria jogado mais que o Cristiano, que não jogou nada. Assim, a primeira impressão também do Cristiano não é boa. Mas é que eu falo, eu não vou ficar aqui descendo além em jogador, sabe, galera? Porque assim, é o primeiro jogo só, né? É uma estreia. Eu acho que assim, é muito ruim. Eu, pelo menos, não vou fazer isso, ficar rotulando que esse jogador não presta, tá vendo? Pagou tantos milhões, não serve. É, a primeira impressão foi positiva? Não foi. Mas vamos deixar as coisas acontecerem também, vamos esperar o desenrolar da competição, desenrolar dos jogos, as mudanças que o Abel vai fazer, os testes que ele vai fazer. Vamos aguardar um pouco para ver se vai haver alguma evolução de fato ou não. Então, assim, essa mudança eu não entendi muito bem. O Marcos Felipe voltou para o gol, né, com o Muriel, que vinha treinando como titular. E aí, o que me chamou a atenção também, o que eu achei assim, inacreditável, foi o Fred ter ficado o tempo todo, o jogo inteiro em campo. Precisava vencer? Precisava. Claro, evidente. Aí você vai tirar a sua camisa 9? Ok, é compreensível por esse lado, mas você tinha outro banco de reservas. O Cano que depois entrou no lugar do Bigode, aí chegou um ponto que com 30 minutos do segundo tempo, tanto faz. Tanto faz. Eu tiro o William Bigode, tiro o Fred, estava no mesmo. A verdade é essa. E aí ele acabou tirando o William Bigode. Tinha 2 homens abertos, deixou dois centroavantes na área e mesmo assim não teve jeito. Então, assim, é inexplicável, para mim, injustificável o Fred ter ficado esse tempo todo em campo. Eu não consigo compreender, sinceramente. E aí, assim, bom, voltando a falar do primeiro tempo, um time com uma lentidão enorme na recomposição, de uma forma geral era lento. A única coisa que me agradou, de fato, foi a marcação-pressão na série de bola, o Fluminense tentando pressionar para ganhar a bola no campo de ataque. Isso foi positivo. Agora, no mais, a articulação das jogadas, as transições, tudo muito lento, tudo muito devagar, a recomposição, o sistema defensivo muito exposto, o time muito espaçado, confuso, o Natan estava muito confuso no posicionamento, principalmente na primeira etapa, o Willian correndo para lá e para cá, enfim, foi de fato muito ruim, muito ruim. Não encaixou, mas eu sempre digo isso também, esquema com 3 zagueiros não é fácil encaixar, é complicado, precisa de muito treino, nem todos os times conseguem se adaptar, nem todos os times, os jogadores conseguem se encontrar em campo. Então, por si só, esse esquema que eu estou dizendo, pode ver que poucos times do Brasil utilizam. Né? A verdade é essa, são poucos times que utilizam, porque não é simples, não é tão simples. E aí hoje a gente viu um reflexo disso. Então, assim, o primeiro tempo, muito ruim, Felipe Melo, que eu até elogiei nas saídas de bola, né? Ele tem realmente esse lançamento, os passos de média a longa distância,
é muito bom, mostrou isso mais uma vez, mas assim, estava mal na marcação, estava perdido, mas eu acho que é uma consequência também do conjunto, do coletivo, o time não estava bem, e aí, né, vai acarretando em falhas individuais também. Ele perde a bola na saída de bola, entrega para o adversário, da onde sai o gol, o passe que vem da direita, o Nino não consegue interceptar, tem um corta-luz, a bola chega do outro lado para o Baggio, Roberto Baggio fazer o gol. O Fluminense tinha que tomar um gol de Roberto Baggio. Impressionante, realmente impressionante. Mas, enfim, o Felipe Melo foi mal naquela jogada ali, e não fez o primeiro tempo, tomou cartão com 20 minutos reclamando. O time foi para o intervalo, aquela atuação péssima na primeira etapa, e aí o Abel não esperou, o Abel mexeu. Já foi direto com o Luiz Henrique, né, no lugar do Luiz Henrique que entrou no Felipe Melo. Exatamente. E eu achei que realmente ele fosse mexer, porque não era possível continuar da forma como estava. E aí, automaticamente, o Abel já desfaz o esquema com 3 zagueiros. E o Luiz Henrique entra assim, ele não conseguiu ter uma sequência ao longo de todo o segundo tempo, mas, se eu não me engano, as 3 jogadas, as 3 primeiras jogadas que acontecem no segundo tempo, saem dos pés do Luiz Henrique. Já entrou dando um recado. O professor, uma vaga aqui é minha, tá? Eu não deveria nem ter saído do time titular. A verdade é essa. Assim, o William Bigode e Fred vão ter que jogar muito mais para provar que eles podem jogar juntos. Muito, mas muito, não é pouco não. Porque por si só já é um ataque mais velho, já é um ataque um pouco mais lento. E o interessante é ter um time mais ter uma opção mais leve no ataque. O Luiz Henrique entrou e melhorou muito mais, saiu do esquema com 3 volantes. Aí o Natan conseguiu se encontrar um pouco mais na partida, apareceu bem no ataque, finalizando. As principais finalizações foram dele e uma do William Bigode no primeiro tempo, passou muito perto ali também do primeiro da trave. Então, assim, dos reforços, para mim, o Natan foi quem jogou melhor. Não é que fez uma grande partida, longe disso. Mas foi quem jogou melhor, se apresentou, buscou, não criou assim, muitas jogadas, mas apareceu para finalizar, pisou bastante na área, participou bastante da marcação no campo de ataque. Então, por esse lado, por esse aspecto, foi interessante a participação do Natan. Né? Eu acho que dos que estrearam, sem dúvidas, foi quem mais se destacou. Depois o Abel foi mexendo, tirou o Samuel Xavier, colocou o Pineda finalmente, e o Caio Paulista entrou já lateral esquerdo no lugar do Cris Silva, que não jogou nada. E o Caio Paulista entrou também, não fez nada. Assim, eu até entendi, muita gente falou, mas tirou um lateral e botou um atacante. Gente, assim, vamos lá, o Cris Silva é muito mais um ala, ainda mais com 3 zagueiros. Tudo bem que naquele momento não era 3 zagueiros, mas o Bangu não estava atacando por ali. O Bangu não estava oferecendo perigo nenhum, não queria nem atacar mais. Então a ideia foi, né, ter um jogador mais agudo ali pela ponta, mais descansado, pudesse criar alguma coisa. Aqui a gente está falando do Caio Paulista, que, assim, pelo valor que foi pago nele, a gente espera que esse ano ele possa mostrar algo perto daquilo que ele mostrou lá no início do ano passado. Mas não foi isso que aconteceu, ele não criou nenhuma jogada de perigo. Então, assim, eu entendi a ideia do Abel, né? Foi ter um homem mais agudo, aberto pelo lado, mas não deu certo porque, enfim, o Caio Paulista não fez diferença. Aí depois entrou o Martinelli no lugar do Natan, que estava muito cansado, né? Aí a gente fala dos 6 volantes que o Fluminense tinha na lista relacionados, e não tinha o John Arias, por exemplo, para entrar no segundo tempo. Não poderia ter entrado o Ganso, talvez, para entrar o Martinelli? Por que não entrou o Ganso? O time precisava criar. O Fluminense jogando praticamente o tempo todo no ataque. Para mim, seria uma opção muito melhor. Enfim, ele não escolheu o Ganso. E aí, finalmente, entrou o Germancano no lugar de William Bigode, com horas de atraso. Ele poderia ter sido no lugar do Fred horas também antes. Então, assim, demorou demais a fazer essa alteração. O Fred não tocou na bola quase no segundo tempo. Foi mais pro final, teve até uma chance ali. Depois deu um voleio, mas lá para fora. Teve uma hora que ele conseguiu fazer uma boa jogada, limpou e quase fez o gol. Mas, assim, durante boa parte do segundo tempo, o Fred sequer tocou na bola. Então, assim, pelo amor de Deus. Não dá. E aí a gente tem que saber. Por isso que eu estou falando, tem que esperar para ver qual vai ser a evolução, para a gente saber se vai ser uma tônica isso, né, da temporada. Essa vai ser a grande questão. Como que o Abel vai conduzir
esse elenco, como que o Abel vai conduzir a gestão desse elenco, né? Isso me preocupa um pouco. Isso, de fato, me preocupa um pouco. Mas, enfim. Perdão, deu uma transferência aqui. Deixa eu só zerar o... Pronto. Então, isso me preocupa um pouco. Saber como que o Abel vai conduzir esse elenco ao longo dessa temporada, as escolhas que ele vai fazer, se ele vai tirar quem tiver que tirar. Mas, enfim, para finalizar essa análise inicial, vou colocar aqui os comentários de vocês. Só um minutinho, já vou colocar, a gente começa a trocar ideia. Mas uma estreia muito abaixo do esperado, muito ruim. Depois de 20 dias de pré-temporada, poderia ter apresentado uma coisa melhor. Para vocês verem. Ontem eu estive na transmissão do jogo do Vasco. E o time do Vasco, infinitamente inferior, conseguiu mostrar alguma coisa. Pegou, talvez, um dos adversários mais difíceis dentre os pequenos, se não for o mais difícil, que é o Volta Redonda. E conseguiu ter uma vitória convincente, conseguiu produzir, conseguiu ter um volume ofensivo interessante. Então, assim, o Flamengo venceu com um time de garotos a Portuguesa. Então, assim, eu não esperava nenhuma atuação de Galo nesse primeiro jogo, não esperava, sabe, um jogo maravilhoso, que todos os reforços entrassem e já entrassem arrebentando, mas, pô, não dá pra gente também, eu não vou ficar aqui, vou relevar o que tiver que relevar, mas também não vou ficar aqui passando mão na cabeça. Foi muito ruim porque nada funcionou, absolutamente nada. Então, assim, é um primeiro jogo que liga o sinalzinho de alerta ali no sentido de, assim, precisamos evoluir. Assim, está muito abaixo. Se o Abel falou que o trabalho na pré-temporada foi maravilhoso, maravilhoso, ok, pode até ter sido, mas não refletiu nada nessa primeira partida. Então, o sinal de alerta que eu ligo é nesse sentido, assim, pensar, refletir, o Abel fazer as reflexões dele para saber as opções que ele vai fazer daqui em diante, principalmente depois da forma como o Luiz Henrique entrou. Então, assim, não é para se desesperar, não é para dizer que ninguém presta, que sabe que nada mais serve, que esse time é uma porcaria, que o fulano não joga nada, que pagou não sei quantos milhões de quem. Acho que vamos ter calma, eu pelo menos, assim, eu respeito a opinião de vocês, de cada um, mas eu pelo menos acho que, assim, vamos ter calma, né, esperar, ver o segundo, terceiro jogo, para a gente ter uma ideia melhor realmente do que vai ser apresentado nessas partidas. E a gente vai poder cada vez mais cobrar mais desses jogadores, cobrar mais do Abel, nível de atuação a partir principalmente ali do terceiro jogo. Até porque não tem muito tempo, daqui a pouco tem Libertadores aí. Então, assim, é bom acordar, é bom evoluir rápido, é bom entrosar e crescer rápido, porque senão o bicho vai pegar. A gente já está chegando, fevereiro está batendo na porta aí. Então, assim, preocupa nesse aspecto, mas vamos aguardar antes da gente falar, porra, tudo uma merda, não serve nada e tal. Vamos esperar, porque eu acho que ainda é muito cedo para a gente rotular e decretar que tá tudo ruim, que nada presta, né? Pelo menos é a minha opinião. Enfim, é isso, uma análise geral para mim do que foi essa derrota, essa estreia decepcionante, muito ruim do Fluminense na temporada 2022 e no Campeonato Carioca. Teve o pênalti de Germán? Teve. Né? Lance bizarro do árbitro, o Cano derrubado dentro da área, ele dá a falta fora da área. A transmissão, nem se fala, cara, é um martírio esse campeonato, cara. Eu vou te falar, é pagar os pecados. Infelizmente, eu não critico o Campeonato Carioca por prazer, não, sinceramente. Para mim, assim, eu queria que fosse uma boa competição, eu queria que. Mas, cara, é muita porcaria, cara. De todos os lados. Você quer ver o jogo, você não consegue ver um jogo direito. Tem problema. O estádio que é quase tudo apagado, escuro. Sabe, uma numeração que você não enxerga, você não conhece os jogadores. Eu não vou ficar falando de transmissão aqui, porque envolve outros profissionais, envolve amigos, assim, e é uma questão ética também. Mas é muito, assim, tá muito abaixo também. Tudo muito abaixo. Enfim. É isso. Primeiras impressões ruins, bem ruins, daquilo que a gente imaginava que pudesse ver nesse primeiro jogo, da ansiedade que foi gerada, dos reforços, né, foi bem abaixo daquilo que a gente imaginava.